Bom dia, graça e paz, uma boa segunda-feira para você. Programa Amanhecer com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana Floresta de Valadares. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. Palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 7. E a palavra do Senhor assim nos diz: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. É algo impressionante, meus amados irmãos, de percebermos aqui. A palavra de Deus, no seu original, o verbo grego, que faz a tradução em várias situações de vãs repetições, de amontoar frases vazias, de ficar balbuciando, o verbo patalogeo, ele traz justamente esta ideia a nós. Não é o muito falar. Não são palavras desconectas. E é interessante que este verbo, ele não aparece em nenhum outro lugar do texto bíblico, da palavra do Senhor. Ninguém sabe ao certo uma definição exata. Alguns estudiosos pensam que ele se originou de um rei Batos, que era gago, ou de outro que chama de Batas, que era um autor de poemas enfadonho e prolixas. Acima de tudo, no entanto, é uma expressão que é uma onomatopeia. O som da palavra indicando o seu significado. Assim como batarizo significa gaguejar e bárbaras era bárbaro, cuja língua os gregos não conseguiam entender, a palavra batalogel poderia simplesmente significar tagarelar. O que Jesus estaria proibindo na oração? Não é que toda repetição, uma vez que ele mesmo no Getsêmani orou por várias vezes dizendo a mesma coisa, mas o que Jesus está condenando aqui foram as orações que consistem em palavras sem significado. Isto, por certo, incluiria orações repetitivas e orações espalhafatosas, bem como a repetição inconsciente de um mantra na meditação transcendental. O que nós vemos aqui é que nós precisamos derramar o nosso coração com sinceridade diante de Deus. Uma oração consciente de quem Deus é e de quem nós somos. A proibição de Cristo, ela inclui o uso que as pessoas fazem de terços, do rosário, a menos que as contas auxiliem o pensamento em vez de prescindir dele. E quanto às formas litúrgicas de adoração? Os anglicanos seriam culpados da batalogia? Pode ser que sim. Alguns de nós o somos. Se a nossa mente simplesmente vagar, nós balbuciaremos palavras sem sentidos diante de Deus. Entretanto, muitos de nós achamos que o uso de forma concentrada, voltada, reconhecida, a autoridade, a divindade, a adoração que devemos prestar a Deus, estas sim nos levam ao entendimento daquilo que falamos com o Senhor. Se nós pudéssemos resumir esta passagem, o que Jesus proíbe é o seu povo de fazer é qualquer tipo de oração com a boca quando a mente não está engajada. Os pagãos lançam mão de oração porque pensam que quanto mais falam, mais provavelmente serão ouvidos. Essa é a noção que muitos têm tido ultimamente. Que tipo de Deus é esse que fica impressionado com os mecanismos e as estatísticas de oração? O que Jesus está dizendo: não sejam iguais a estes.
Que nós possamos, na grande verdade, voltar o nosso coração para Deus. Oração sincera, oração espontânea. Faça isso nesse momento. Aproveite este amanhecer e volte o seu coração para o Senhor, que é fiel em guardar, nos proteger e derramar a sua bênção sobre nós. Bom dia, Shalom Adonai.